Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula, mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Se tu ainda não faz parte desse cardume, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque é assim, menino, toda vez que esse cardume cresce, eu consigo gravar mais aulas para vocês, beleza? E tem uma novidade para vocês. Depois da aula, se tu quiser exercícios sobre essa aula, faz o seguinte, olha pra minha camisa aqui, olha como é que eu tô bonitão hoje. Tá vendo isso aqui? É porque o Tubarão agora tá lá na plataforma Passei Direto, beleza? Então o que é que acontece? Depois que a aula acabar, se tu quiser fichas totalmente gabaritadas, PDFs, aulas, tudo bonitinho, ou seja, material exclusivo para eu te ajudar ainda mais, faz o seguinte, vai lá no Passei Direto, procura lá meu perfil Biologia com Tubarão e se inscreve lá, porque lá toda semana eu tô colocando material exclusivo lá, beleza? E assim, para te ajudar a chegar rápido lá no Passei Direto, aqui na descrição dessa aula eu vou colocar lá o link do meu perfil, beleza? Tu clica, vai lá no Passei Direto e pega tudo que tu quer lá, tranquilo? E assim, para tu continuar me ajudando aqui nesse cardume aqui, faz o seguinte, o tempo que tu me ajuda é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Hoje é dia de a gente falar sobre citologia, mas assim, não é qualquer coisa da citologia não, viu, monstrinho? Hoje é o dia de a gente falar sobre a interfase, tá? Mas assim, ou tu vai falar interfase ou tu vai falar interfase, tá? Aí eu vou deixar pra tu escolher, beleza? Porque assim, quando cai em prova de concurso mesmo, o que vale é o conceito, então tu pode chamar tanto de interfase como interfase. E agora sim, deixa logo eu lembrar o que é isso, preste atenção. Lembrem que quando vocês estão estudando ciclo celular, vocês aprendem que o ciclo celular é exatamente o período de vida da célula, tá? Que a gente divide esse período de vida da célula em a célula viver, ou seja, a célula realizar as suas funções, a danada da célula se preparar para dividir e a danada da célula se dividir. Aí o que é que acontece? Dentro desse ciclo celular, esses momentos, eles são divididos em duas etapas, na interfase ou interfase e no momento de divisão, que pode ser ou mitose ou meiose. Então, hoje a gente vai falar sobre a interfase. E a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais sobre ela, olha pra mim, é que essa fase, olha pra cá, ela vai ser a fase, ó, mais duradoura do ciclo celular. Vocês podem ter certeza que, assim, de acordo com a vida da célula, o momento que vai ser mais duradouro dessa vida vai ser exatamente a interfase, tá? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei? Beleza, mas a interfase acontece o quê? Olha, preste atenção, porque muita gente sai daqui e muita gente encontra por aí dizendo que assim, não, a interfase é o momento em que a célula se prepara para dividir. Ei, calma. Eu sei que a parte mais famosa da interfase é a preparação da divisão, tá? Mas eu vou mostrar a vocês que a danada da célula, além de se preparar para dividir, ela também pode viver. Entre aspas, ela também pode realizar suas funções. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão dizer que, na verdade, a interfase é o momento em que a célula, presta atenção, realiza suas funções e se prepara para dividir. Beleza? Novamente, eu sei, monstrinho, que vocês encontram por aí dizendo que a interfase ou interfase, a coisa mais conhecida que vocês têm são os acontecimentos de preparação para divisão. Eu sei disso. Mas lembrem que na interfase a célula também pode realizar funções. Ou seja, a célula também pode viver. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas assim, vê só. A primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, olhem pra mim, viu? Olhem pra mim. A primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais sobre a danada da interfase, primeiro são as etapas. Primeiro eu vou mostrar as três etapas principais, aquela que geralmente a galera não esquece. Olha pra cá. O momento G1,
o momento S e o momento G2. Aí veja o que é que acontece. Basicamente, a danada da interfase, ela é dividida. Basicamente ela é dividida, ou seja, em G1, S e G2. Agora vê qual é a sacada. Quando você está relacionando ou quando você quer relacionar a preparação para divisão. Então, como eu disse a vocês que a parte mais famosa da interfase é a preparação para divisão, então a gente vai dizer assim, ó, momento G1, momento S e momento G2 são as 3 etapas da interfase que vão preparar a célula para dividir. Olha para cá. Quando a célula entra no momento G1, quando a célula começa o momento G1, presta atenção. Primeiro vocês vão ter que lembrar, tá? Nunca é demais lembrar. Lembrem que esse momento G1, esse momento G1, lembrem que você usa essa palavra, essa letra G, na verdade, essa letra G vem da palavra gap, tá? Que significa intervalo, beleza? Então essa letra G, o nome dessa etapa tem a letra G porque vem da palavra gap, que significa intervalo. E vocês vão dizer aqui, ó, que nesse momento G1, olha pra mim, viu? Nesse momento G1 é um momento de crescimento celular. Olha pra cá. Crescimento celular, ou seja, a célula tem que crescer, tem que ficar bonitinha, tá? Lembrem que aqui, olha pra cá, você vai ter transcrições de RNA. Eu preciso ter transcrições aqui, eu preciso ter RNAs aqui, tá? Outra coisa, aqui, como você tem transcrições de RNA, Andrei, para que eu vou produzir RNA? Agora, menino, presta atenção, porque aqui, ó, você vai ter produções, você vai ter produções de proteínas. Você vai ter produção de proteínas, e organelas. Lembrem que a gente também vai fabricar organelas aqui. E eu já vou adiantando, tá? Quando eu falo dessas organelas, lembrem de uma organela chamada de centríolo. Ei, olha pra mim. Lembrem de uma organela chamada de centríolo, porque a partir do momento que eu digo que vai ter produções de organelas, o centríolo está ali dentro. Vocês vão encontrar num monte de provas por aí e vocês vão ter que ficar antenados que é no momento G1 que você vai ter o início da produção dos centríolos, tá? Porque o que é que acontece? Lá na mitose, lá na meiose, quando você começa a divisão depois da intérfase, o danado dos centríolos vão ter que estar duplicados. O número de centríolos vai ter que ser duplicado. Então esses centríolos, eles são produzidos durante a intérfase, tá? Esses novos centríolos que a gente vai precisar lá nos momentos da divisão vão ser produzidos na intérfase. E o que eu preciso que vocês não esqueçam é que o início da produção, o início da produção desses centríolos começa no momento G1, tá? Presta atenção, momento G1. Aí você tá, beleza. Aí termina o momento G1, você passa para a fase S. Aí olha o que é que acontece. Essa fase, essa etapa é chamada de S. Olha para mim, moço, depois tu copia. Porque S, vem da palavra síntese. S vem da palavra síntese. E assim, não é novidade para ninguém aqui, né, monstrinho? Aqui no Cardume eu já falei várias vezes. Toda vez em biologia que tu pega a palavra síntese, síntese em biologia significa o quê? Olha pra mim. Síntese em biologia significa o quê? Isso, formação, produção, perfeito. Porque o que é que vai acontecer? Lembrem que é no momento S, presta atenção, que você vai ter a duplicação, ou você vai ter as duplicações, dos DNAs. É aqui que você vai ter a duplicação dos DNAs. Ô, Andrei, mas tu falou que S é síntese. Síntese é formação. Por que a duplicação? Menino, se tu tem um DNA e você duplica ele, você vai produzir outro DNA. Se você está produzindo outro DNA, a danada da duplicação nada mais é do que um processo de síntese. Então, quando você diz que você duplica
todos os DNAs, significa que você está produzindo novos DNAs. E essas produções, olha para cá, não deixam de ser síntese. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas eu já encontrei por aí como duplicações de cromossomos. Não tem problema, porque você tem que lembrar que DNA forma cromossomo. DNA se transforma num cromossomo. Então, a partir do momento que eu digo que você duplica a quantidade de DNAs, significa que você está duplicando os cromossomos, tá? Cuidado com isso. Aí, assim, detalhe, viu? Duplica os DNAs. Agora, começa no momento S, termina no momento S. Começa no S, termina no S. Acabem com essa história de dizer que as duplicações dos DNAs começam no momento S e terminam no momento G2. Negativo. Quando chega no G2, os DNAs já estão todos duplicados. Todos duplicados. Beleza? Aí o que acontece? Lembrando que no momento S, você vai continuar, presta atenção. Você continua a produção dos centríolos. Lembrem que eu falei para vocês, os centríolos começam a produção no G1, continuam no momento S. André, essa produção vai terminar onde? Ei, monstro, essa produção vai terminar no G2. Olha para cá. Quando você termina a etapa S, vai vir para a etapa G2. Lembrem que a etapa G2, vocês já sabem que é a letra G, porque vem da palavra gap, gap significa intervalo. Então, o que acontece? Nesse momento G2, presta atenção, aqui eu vou ter a última parte, né? Eu vou terminar o crescimento celular. Porque assim, André, mas por que eu vou terminar o crescimento celular? Ei, menino, olha para mim. Se o momento G2 é a última etapa da interfase, então significa que depois do momento G2 já é a divisão. Depois do momento G2 já é a divisão. Então tudo que eu vou precisar para que a célula se divida vai ter que terminar aqui, no momento G2. Então, no momento G2, você vai ter o término do crescimento celular. Outra coisa, no momento G2, eu vou ter as últimas transcrições. Eu vou ter as últimas transcrições de RNA. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas por que eu vou ter as últimas transcrições de RNA? Porque aqui, eu vou ter as últimas, produções. Aqui eu também vou ter produções, de proteínas. Olhem para mim. E organelas. Andrei, eu vou terminar a produção das organelas aqui. Todas as organelas que vocês precisam para que a célula comece a divisão, você vai terminar de produzir aqui. E tem um detalhe, viu? Lembrem, o centríolo começa aqui, continua no S, e a danada da produção do centríolo vai terminar no G2, tá? Cuidado com essa história que tem muita gente por aí, que gosta de dar a produção do centríolo para uma etapa só. E, na verdade, a produção do centríolo não vai estar em uma etapa só. Essa produção do centríolo, essa produção dessa organela em especial, vai passar pelas 3 etapas. Começa no G1, continua na fase S e vai terminar exatamente na fase G2. Não esqueçam disso. Aí, o que acontece? Depois dessas 3 etapas aqui, qual é a etapa que vem lá na frente? A divisão. Depois que termina o momento G2, você já começa a divisão celular, ou uma mitose ou uma meiose. É por isso, olha para cá, que vocês encontram por aí nas provas dos vestibulares, preste atenção, que o momento G1, o momento G1, o momento S e o momento G2 é o momento de preparação. Aqui vai ser o momento de preparação, vocês não vão esquecer isso mais nunca. Não precisa mais ver vídeo nenhum. Depois desse aqui eu resolvo todos os teus problemas, Você vai ter a preparação. Preparação, da divisão. Sempre que falar de preparação para divisão,
É só você lembrar do G1, do S e do G2. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas eu já escutei alguma coisa sobre checagem. Eu sei, menino, olha pra cá. Dos 3 momentos, presta atenção, dos 3 momentos de preparação, não esqueçam disso não. O momento G1 e o momento G2, ó, vocês vão dizer nas provas de concurso que o momento G1 e o momento G2, deixa eu colocar aqui, são momentos, ó, de checagem. Ó, são momentos de checagem. Ou seja, no momento G1, você vai ter a primeira checagem. Andrei, checagem de quê? Checagem de tamanho de célula, checagem de estruturas celulares, porque o que é que acontece? Se as coisas não tiverem adequadas, a célula não passa para o momento S. Então, o momento G1 é a primeira checagem para ver se a célula pode passar para o momento S. Aí, beleza, ela passa para o momento S. Realiza tudo. Aí vem para o momento G2. Aí, o momento G2, você vai ter a última checagem. Aí, tu pode dizer assim, Andrei, última checagem de quê? Monstro, última checagem para ver se a célula pode começar a divisão. Porque vocês têm que lembrar, ó, que o momento G2 é a última etapa antes da divisão. Como o momento G2 é a última etapa antes da divisão, então o que é que vai acontecer? Se a célula não tiver preparada, se a célula não tiver as condições básicas para se dividir, ela não se divide. Então, o momento G2 também é um momento de checagem para ver se a célula pode começar exatamente a divisão. Por isso que vocês marcam nos vestibulares por aí, ó, que o momento G1 e o momento G2 são momentos de checagem, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, é só isso que tu quer falar? Não. Uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam, e a galera erra muito por aí, é a danada da quantidade dos DNAs. Porque, vê só, olha pra mim. Eu disse a vocês que no momento S você tem uma duplicação, olha pra mim, tu tem uma duplicação no número de DNAs. Então vocês há de concordar comigo assim, se o danado do momento G1, a célula começa com X DNAs, no momento S, vai passar de X para 2X. Para no momento G2, a célula já está com os 2X de DNAs. O que é que eu quero falar? Presta atenção. Quando você quer falar desse DNA como cromossomo, olha para mim. Tu vai dizer que no momento, olha para cá, no momento G1, ó, no momento G1, você vai ter exatamente todos os DNAzinhos. Todos os DNAzinhos na forma simples, tudo bonitinho. Você tem todos os DNAzinhos na forma simples. Admitindo que isso é uma célula somática, admitindo que isso é uma célula somática humana, você vai ter os 46 DNAs, todos bonitinhos, no momento G1. Todos na forma simples. É tanto que se a gente transformasse esses DNAs em cromossomo no momento G1, você teria 46 cromossomos simples, todos bonitinhos. Quando começa a fase S, qual é a característica da fase S? É que todo material genético tem que ser duplicado. Então olha para mim. Todos os cromossomozinhos, ou melhor, todos os DNAs que estão simples, eles vão passar por um momento, olha para cá, de duplicação, em que quando termina o período S, você vai estar com todos os DNAs duplos. Todos os DNAs vão ser duplicados, e eles são duplicados e são interligados. Ou seja, se você tinha um cromossomo simples, quando você termina o momento S, aquele cromossomo simples agora vai estar um cromossomo duplo. Aí você pode estar se perguntando aí, tá, Andrei? Mas o que é cromossomo simples e o que é cromossomo duplo? Ei, olha pra cá. O cromossomo simples é aquele cromossomo que só é formado de um DNA. Só tem uma molécula de DNA. O cromossomo duplo, ele é um cromossomo que vai ter 2 DNAs. Vai apresentar 2 moléculas de DNAs interligadas pelo mesmo centrômero, pelo aquele ponto de ligação do cromossomo. Então, o que que acontece? Ora, se todos os DNAs estavam simples, no momento S, eles se duplicam. Aí, o que que acontece? Ah, Andrei, mas aqui eu vou ter 46 DNAs simples. Eu sei.
Mas no momento S vai continuar 46. Mas aí eles deixam de ser simples. Você vai ter 46 cromossomos, ó, duplos. 46 DNAs duplos. Aí assim, cada DNA duplo vai ter 2 DNAs. Ó, cada cromossomo duplo, cada DNA duplo vai ter 2 moléculas de DNA. Se eu tenho 46 cromossomos duplos, 46 vezes 2 dá quanto? Isso, 92 DNAs. Então o que acontece? Quando você termina o momento S, a quantidade de DNAs daquela célula vai estar totalmente duplicada. O problema é que eles vão estar ligados na forma de pares. Você não vai ter 96, ou melhor, você não vai ter 92 DNAs soltos, não. Você vai ter 46 duplas de DNAs interligados assim na forma de X, que a gente chama de cromossomo duplo. Aí o que acontece? Quando você começa o momento G2, ó, o momento G2, os DNAs já estão todos duplicados. Os DNAs já estão todos duplicados. Por isso que todo o processo de divisão celular começa com o danado do cromossomo duplicado. Começa com o danado do DNA duplicado. Porque o que acontece? Antes do processo de divisão, qual é a etapa que vem? É a etapa G2. A etapa G2 é a etapa que vem depois do período S. Como a etapa G2 é a etapa que vem depois do período S, claro, se no período S acontece a duplicação dos cromossomos, acontece a duplicação dos DNAs, então no momento G2, todo o DNA já está duplo. Por isso que todo o processo de divisão celular começa com o número de DNAs duplicados. Começa com os cromossomos duplicados, porque, na verdade, você vai ter 46 cromossomos, por exemplo, na nossa célula somática, mas não vão ser 46 cromossomos simples, cada um com um DNA. Vão ser 46 cromossomos duplos, cada um com 2 DNAs. Então, na verdade, 46 cromossomos duplos, você tem 92 DNAs, que é o que você vai dividir lá no processo de divisão. Beleza? Toma cuidado com isso, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Eu coloquei esse gráfico aqui, que é um gráficozinho que a gente usa muito, que é um gráfico que a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui é em relação ao tempo, ó, e a quantidade de DNA. Aí o que é que acontece? Eu botei uma célula N, uma célula 2N e a gente com 4 Ns de DNA. A gente sabe que as nossas células são 2N, nós apresentamos 2 Ns de DNA. Então começa aqui, ó. Essa primeira etapa aqui, que a célula passa toda, ó, a célula passa essa primeira etapa toda com 2 Ns de DNA. Então você sabe que essa primeira etapa, ó, é a primeira etapa G1. É a primeira etapa G1. E ela geralmente dura mais ou menos 11 horas. Ela dura mais ou menos 11 horas. Aí vê o que acontece. Essa segunda etapa, ó, começa, olha pra mim, ela começa 2N, mas você vai ter a duplicação dos DNAs, ó, termina 4N. Então essa etapa que você duplica os DNAs, ó, ela começa 2N, mas ela termina 4N, essa etapa aqui, ó, é a etapa S, que vai durar mais ou menos 10 horas. Ela dura mais ou menos 10 horas. E a última etapa de preparação, aí não é novidade para ninguém, a última etapa de preparação, todos os DNAs já estão duplicados, ó. Tá aqui. Já estão duplos, porque vem depois da fase S. Então essa última etapa aqui, ó, é a etapa G2, que vai durar mais ou menos 2 horas. Mais ou menos 2 horas, porque o processo de divisão dura mais ou menos 1 hora. Beleza? Agora já tô adiantando, tá? Vocês não se apeguem muito nessa quantidade de tempo, porque assim, eu generalizei aqui, mas a gente sabe que isso varia de célula para célula, tá? Tem célula que esses momentos... Tá, o momento G1 pode até durar mais do que o momento S, que vai até durar mais do que o momento G2, beleza. Mas não é obrigado seguir nesse quadro de horas não, tá? Você vai ter uma tonelada de exemplos, porque vai depender muito da célula, beleza? E assim, falando do tipo de célula, que isso aí, a danada da interfase vai variar de célula para célula, principalmente a duração, eu queria que vocês ficassem muito ligados. Olha para cá. Cuidado com essa observação que eu vou colocar aqui no final,
E eu coloco de propósito aqui, olha pra cá, viu? Você que tá até agora aqui na aula, não larga o caderno agora não, que não terminou não, viu? Presta atenção. Ó, eu queria que vocês ficassem muito antenados nessa observação. Olhe, cuidado com uma fase da interfase que muita gente não fala, mas muita célula realiza, olha pra cá, que é uma fase que nós chamamos de G0. É uma fase que nós chamamos de G0. Eu preciso que vocês não esqueçam nada dessa fase G0, porque assim, é nessa fase G0 em que a célula realiza, ela realiza suas funções. André, o que é que tu tá querendo dizer com isso? Presta atenção. Quando uma divisão celular termina, novas células são formadas. Beleza. Quando novas células são formadas, essas células elas começam um período G1. Mas vamos admitir que essas novas células que foram formadas, ou seja, que elas iniciaram o momento G1, elas não vão se dividir logo. Elas vão realizar suas funções para depois se dividir. Então vê o que acontece. As novas células que são formadas, as novas células que iniciam um período G1, se ela não vai se dividir, porque não é obrigado ela se dividir logo depois, se ela vai realizar as suas funções, então o que é que vai acontecer? Essa nova célula que foi formada, que iniciou o momento G1, ela vai sair do momento G1 e vai entrar num período chamado de G0. André, o que é o período G0? É o período em que a célula não quer nem saber de se dividir. A célula não está nem aí para a divisão. Ela só está com a finalidade de realizar suas funções. Aí ela vai passar o tempo que for necessário para ela realizar suas funções dentro do organismo. André, mas vamos dizer que ela já realizou todas as funções. Agora ela quer dividir. Então, quando essa célula ela termina de realizar todas as suas funções, ela sai do período G0, volta para o período G1, aí realiza todas as etapas de preparação. Isso eu quero dizer a vocês porque, assim, não é obrigado toda a célula recém-formada já se dividir. Agora sim, tem células que só são formadas para se dividir. Então, as células que só são formadas para se dividir, elas não vão entrar em momento G0. Vai ficar assim, ó, G1, SG2, divisão. G1, SG2, divisão. G1, SG2, divisão. Ela não quer nem saber para trabalhar, não quer nem saber de trabalhar. Agora, a danada da célula que primeiro vai trabalhar para depois se dividir, terminou a divisão, vai para o G1. Ela vai se dividir agora? Não. Aí do G1 ela passa para o G0. Passa para o G0. Vai vivendo. Vai realizando suas funções e não tá nem aí para a divisão. Não quero saber não. Aí vai trabalhando. Mas aí vai chegar uma etapa, vai chegar um período que ela vai dizer, não, agora eu quero me dividir. Então, quando essa célula chegar no período de divisão, ela sai do G0, volta para o G1 e se prepara para dividir. Andrei, esse G0 tem uma duração específica? Não, isso vai variar de célula para célula, tá? Tem célula que o G0 dura muito. Tem célula que o G0 dura pouco. É tanto que tem células que o G0 dura muito mais do que o G1, SG2 juntos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Porque assim, acabar com essa história que a interfase é só um momento do ciclo de preparar para dividir. Não! É um momento do ciclo em que a célula vai se preparar para dividir, ela pode se preparar para dividir, G1, SG2, mas ela também pode realizar funções dentro do organismo, sem ter nada a ver com a divisão. Aí ela está no momento G0, beleza? Toma cuidado com isso, porque assim tu não erra questão nenhuma sobre interfase em vestibular nenhum ou em concurso nenhum, beleza? Ei, monstro, tira print aí desse quadro aí, porque ele agora vai resolver tua vida. Eu duvido tu assistir outro vídeo desse. Com esse aqui eu já resolvo. Tranquilo? Ei, gostaram? Então, ó, eu quero agradecer muito a tua participação aqui nessa aula aqui no Cardume, tá? Se tu não faz parte do Cardume e se empolgou muito aí com a aula, ei, não esquece não, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos. Porque toda vez que esse Cardume cresce, toda vez que esse projeto cresce, eu consigo gravar mais aulas como essa. Aí eu consigo ajudar mais pessoas como você, tá? Ei, monstro, e eu quero te ver aqui
no cardume nas nossas próximas aulas, tá? Beijo no teu coração, viu? Valeu!